Bem-vindos sejam todos entre seus lares para poder lhe confortar nos dias atuais, tanto sua alma como no seu espírito. Se você sentia medo do suposto inferno que queima eternamente, vocês saberão onde era esse inferno mencionado na literatura bíblica cristã, que queimava de dia à noite. Vamos para a mensagem. Havia ao redor dos muros de Jerusalém um vale muito grande, onde os pagãos queimavam, meus queridos, crianças vivas em honra ao deus Moloque. E também eram ali lançados os detritos de cadáveres de malfeitores, supliciados, corpos de animais e toda sorte de imundícies, meus queridos e amados irmãos, recolhidas na cidade. Era um vazadouro de lixo, ou seja, um lixão público da cidade. Ali era acendido um fogo que nunca se apagava, isto é, estava constantemente aceso. Haja vista todos os dias despejos de detritos e muitas carniças, meus queridos. Dessa forma, os dejetos que não eram consumidos pela ação intermitente do fogo, ou era pela ação devastadora dos vermes, que proliferaram aos montões naquele amontoado de lixo. Digo-lhes, amado, aquele fogo que não se apagava era essencial, sobretudo para a preservação da saúde do povo do lugar. Daí ser reacendido a todo instante, para nunca se apagar. Esse era o chamado Vale de Inom, ou Geena, citado em Jeremias capítulo 7, verso 31. Certamente a cena impressionava os escritores bíblicos. Fazem aplicação desse quadro num campo espiritual, tornando um simbolismo do fogo consumidor, do último dia do julgamento e punição dos ímpios. Muitos aplicam a expressão fogo eterno ao desejo mórbido de ver pecadores, ainda que sejam queimados por toda a eternidade, sem fim, entre gritos alucinantes. Mas isso não é certo. Quer ver? Responda-me, vocês aí. As cidades de Sodoma e Gomorra estão queimando até os dias de hoje? Ouça, meus queridos. Assim, Sodoma e Gomorra, havendo-se corrompido, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Está lá no livro de Judas, capítulo 7. Não é gritante a clareza do texto? Foi posta como exemplo da pena do fogo eterno. Vale enfatizar que estas cidades foram mencionadas pelo irmão de Jesus como sendo que exemplo de quem recebe o castigo do fogo eterno. Embora tenha sofrido a pena do fogo eterno, não estão essas imbecilidades queimando até hoje, correto? A eternidade daquele fogo devorador foi tão rápido, meus queridos, que durou apenas um momento. Eis a prova. Olha só, porque maior é a maldade da filha do meu povo que o pecado de Sodoma e Gomorra, a qual se subverteu como um momento. Lá em Lamentações, capítulo 4, verso 6. Sabendo que o que existe no lugar dessas imbecilidades? Um mar, meus queridos, sim, um mar morto, 85 quilômetros da água super salgada ao sul da Palestina. E o fogo eterno, onde está? Veja mais um texto que confirma, meus queridos e amados irmãos. Mas se não me derdes ouvido para santificardes o dia de sábado, para não trazer de carga alguma, quando entrares pelas portas de Jerusalém no dia de sábado, então acenderei fogo nas suas portas, o qual consumirá os palácios de Jerusalém
e não se apagará. Jeremias capítulo 17, verso 27. O profeta diz que o tal fogo é semelhantemente a um fogo eterno. Agora o leitor vai ver o cumprimento dessa formidável profecia, meus queridos e amados. E queimarão a casa do Senhor e derrubaram os muros de Jerusalém, e todos os seus palácios queimarão a fogo, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, até que a terra se agradasse dos seus sábados. Está lá em 2 de Crônicas, capítulo 36, verso 19 a 21. Pois bem, a profecia de Jeremias cumpriu-se religiosamente. Sábado, meus queridos, apenas o fogo que ele mencionou não se apagaria mais, mas se apagou-se. E agora? O profeta mentiu? Não. Foi ele inspirado pelo Espírito Santo. Deve-se entender que nos dias de Jesus, aqui nesta terra, já existiam pessoas que criam na imortalidade da alma, bem como na doutrina deturpada do inferno. Ensinamento herdado dos pagãos. Jesus chegou até a contar uma parábola, fazendo uso de crenças já existentes em alguns povos, para se fazer melhor compreender em algumas, meus amados, situações. Vamos lá, como foi o caso da parábola do rico e Lázaro. O apóstolo Paulo, ao escrever a sua primeira carta aos Coríntios, veja só, também fez uso de uma ilustração pagã para representar os dons e mistérios cristãos. Em 1 de Coríntios, capítulo 12, mas isso não significa que ele ou Jesus acreditavam ou ensinavam paganismo aos fiéis. A doutrina do inferno, que prevaleceu no cristianismo, teve seu fundamento na doutrina da imortalidade, trazida do paganismo, meus queridos e amados irmãos. Todavia, houve uma razão para a existência dessa doutrina no cristianismo. Doutrinas que foram mais tarde justificadas através da inclusão dos livros apócrifos nas Escrituras. Deve-se saber que, com a expansão, meus queridos, territorial, todos os muçulmanos, a igreja que não era, veja só, a maior senhora feudal, começou a perder espaço e, consequentemente, meus queridos fiéis, a igreja ameaçava, criou duas doutrinas que visavam impedir o desenvolvimento da religião islâmica em territórios cristãos. Foi criada a doutrina do tormento eterno, ou seja, o inferno, e a doutrina deturpada do céu. Porém, aquele que negasse a sua fé e aderisse qualquer outra doutrina, ao morrer, iria direto para o inferno, ou seja, para o tormento eterno. E nos dias de hoje, os pastores evangélicos amedrontando os fiéis com essas doutrinas deturpadas trazidas do paganismo para a vida do povo brasileiro, ou seja, do tormento eterno. Que a graça de Deus esteja em todos os lares, brasileiros ou não brasileiros.